Salve, salve, galera! Estamos aí para mais um vídeo hoje. Hoje, finalmente, vou falar de renda variável, falar de ações, fundo imobiliário. Você vai sair daqui já pronto para entrar lá no site da tua corretora, comprar, vender ação e com o lobo de Wall Street lá, daqui a uma semana você já tá rico. Só que não, né? Isso é lógico que não. Então vamos lá. Eu vou falar de dois ativos que ação e fundo de investimentos. Nesses fundos de investimento eu vou falar dos fundos imobiliários, talvez sejam os fundos de investimentos mais conhecidos, né? Então vamos lá. As ações, como todo mundo conhece, mas não conhece a fundo como funciona o mercado de ações. Quando você compra uma ação, um lote de ações, né? Você se tornou sócio daquela empresa, que você comprou uma ação. Vamos dizer, você comprou lá um lote de 100 ações lá da Petrobras. Você se tornou sócio da Petrobras agora. Eu te aconselharia, inclusive, usar os postos da Petrobras agora, né? Usar os postos da BR. Faz sentido. Já que você é sócio, você vai usar algo que você participa daquilo, você está gerando lucro para a empresa a qual você é sócio. Basicamente é isso. E aí nas ações, vão ter algumas ações que elas pagam dividendos para os seus sócios, outras elas não pagam porque elas reinvestem o lucro, então são ações que você vai ver que elas vão subir mais, né? Elas não vão se manter tão estáveis, mas elas vão subir mais, porque a ideia é construir patrimônio, então conforme o patrimônio vai aumentando, o valor dessa ação tende a aumentar também. Então, existem essas duas maneiras de você ter ganho com ações. Uma delas é você ganhar com os dividendos que a empresa paga, e aí você precisa avaliar, né? Se a empresa paga dividendo, como que ela paga, enfim. E existe você ganhar com o aumento dela, né? O valor da ação subir, que é onde muita gente se perde, porque você compra uma ação hoje a 20, amanhã ela pode estar 15, daqui a uma semana ela pode estar 25, daqui a um mês ela pode estar 100. E isso, as ações têm essa tendência a ser um pouco mais voláteis, né? Toda renda variável, como já diz o nome, ela tem a tendência a ser mais volátil, ela oscilar um pouco mais. Então, algumas pessoas entram nesse mercado de ações achando que vão ganhar fortunas em pouco tempo, como a gente costuma ver nos filmes, mas não funciona bem assim, né? Existe, com você como investidor, né? Você não vai trabalhar dessa maneira. Existem lá os especuladores que eu falei num vídeo anterior disso, que eles tentam especular ali os valores das ações para quê? De que isso aqui vai subir, isso aqui vai descer, trabalhar com uma alavancagem e tudo mais para poder ganhar centavos ali que seja em negociações em cada ação, mas que eles fazem um montante muito grande e aquilo ali gera, no fim das contas, um volume, ok? Mas se a sua ideia é se tornar um investidor, você compra uma ação para longo prazo. Você está investindo nessa empresa que ela vai crescer ao longo do tempo e vai te trazer possíveis dividendos com isso. Ok? Falando de fundos, né? Os fundos de investimentos, você está tornando ali uma espécie de sócio, né? Você está comprando uma participação naquele fundo. Alguns fundos vão investir em ações, outros fundos vão investir em outros tipos de ativos. Então, o fundo de investimento é um pouco mais, talvez, abstrato, assim, se falar, porque você tem que ler lá quanto que destina daquele fundo para cada coisa. Tem fundo que vai destinar um pouquinho para ação, vai destinar um pouquinho para a parte imobiliária, o outro vai destinar um pouquinho para renda fixa. Por quê? Porque é um fundo. Ele não é algo específico como uma ação. A ação, você comprou lá a ação, como eu disse, de Petrobras, você sabe que é a ação da Petrobras e ponto. Você está acompanhando a Petrobras aí e
a Petrobras perdeu valor, aconteceu um problema lá de corrupção, você sabe que a ação cai. Aconteceu alguma coisa que alavancou, fez as ações subirem, né, daquela alavancada, as ações sobem. Mas o fundo é diferente, o fundo ele destina partes para algumas coisas. Então, você comprando um fundo, meio que você já está diversificando os seus investimentos, mas depende do fundo. Então você precisa ler lá o relatório do fundo, né, na sua corretora, tem lá em que o fundo investe, né? Se X% em cada coisa lá, e você vai ter uma ideia. E se enquadra no que você está querendo, ok? E falando de fundo, um fundo de investimento que é um fundo de investimento imobiliário, né, os famosos FI, eles são investimentos bem atrativos porque eles geram dividendos. Né? As pessoas que querem ganhar aí um dividendo, aí, ter uma rendazinha aí a mais, né, de comprar um fundo e vir aquele dividendo todo mês, os fundos imobiliários são uma boa opção. Porque você está comprando parte de um local, vamos dizer, um local físico, entendeu? Claro que alguns fundos eles não estão... enfim, tem fundos de fundos, né? Ele não está... É um local físico, né? Mas se você pegar, por exemplo, um fundo imobiliário de um shopping, você está comprando parte daquele shopping lá. E aí os valores de aluguéis e tudo mais vão ser revertidos em dividendos, né, que vão ser pagos ali mês a mês. É mais ou menos isso. E aí existem os fundos que são fundos de tijolos, né, que são esses fundos de locais físicos. Tem fundo de logística, tem fundos de fundos, vai ter vários tipos lá, e que todos eles são fundos imobiliários, mas cada um tem seu propósito. Então é interessante também, quando você pensar em fundos imobiliários, você diversificar, você não comprar puramente fundos de shopping. Aí os shoppings fecharam, igual aconteceu na pandemia, acabou, né? Você não tem mais rendimento dali. Aí você compra um fundo imobiliário de um shopping, compra o outro que é de logística, que são galpões no caso, compra um outro que é fundo de fundos. Então você já dá aquela diversificada na sua carteira ali de fundos também. Isso é muito importante. A gente está falando aqui de ações, fundos de investimento, fundos imobiliários. Então a gente já está falando de 3 ativos aqui diferentes que você pode ter na sua carteira para você diversificar. Então, qual a ideia? A gente já falou de renda fixa. A ideia é que você tenha alguns investimentos de renda fixa, tenha o seu fundo de reserva, né? Fundo de emergência, como você queira chamar. Você tem alguma coisa ali também em ações. E aí eu vou destrinchar um pouco aqui nos próximos vídeos a questão das ações e dos fundos, né? Que você pode ter alguns investimentos também no exterior. Investir no exterior talvez seja um pouco mais difícil, teria que abrir uma conta lá fora, mas existe essa possibilidade de você ter essa diversificação, por exemplo, em dólar, né, em empresas estrangeiras, na sua carteira, investindo aqui mesmo, em algum fundo, investindo em ações, né, estrangeiras, né, que a gente chama de BDRs, que tem aqui no Brasil também. Eu vou explicar um pouquinho mais a fundo nos próximos vídeos. A ideia é que hoje te dá uma visão geral sobre renda variável. Mas é uma visão geral sobre renda variável que eu conheço. Né? Eu conheço sobre ações, conheço sobre fundos imobiliários, conheço sobre fundos de investimento, e é o que eu invisto. Eu não vou ficar dando dica aqui para você falando de coisas que eu não invisto e que eu não conheço. Então, vou falar para você do que eu conheço legal, do que eu já estudei bastante sobre. Então, a ideia é que agregue realmente conhecimento para você, beleza? Nos próximos vídeos eu vou estar destrinchando ações, vou estar destrinchando fundos imobiliários, vou mostrar para você os parâmetros que são legais de você analisar, para você avaliar se vale a pena, se essa empresa cresce. Hoje, por exemplo, essa semana, né? Hoje eu já postei hoje no Instagram. Se você não me segue, segue lá, @GabrielMendoncaCoach. Vou deixar aqui embaixo também.
E eu boto conteúdo lá também. Inclusive lá eu vou postar um vídeo lá lançando a mentoria com base nessa série que eu estou fazendo aqui no YouTube, Vida Financeira, e nessa mentoria vai ser algumas horas aí de imersão comigo, onde eu vou te explicar a organização financeira, vou falar de balanço patrimonial, vou falar de tudo que eu venho falando ao longo dessa série. Eu vou falar, mas só para a galera que estiver lá. Então, se você ainda não está lá, me segue lá no Instagram também, acompanha lá. Lá tem conteúdo todo dia. Lá dá para você ler também, absorver mais ainda. E compartilha esse vídeo aqui com um amigo, compartilha esse vídeo com seus familiares, me ajuda a levar essas informações, essa educação financeira para mais e mais pessoas. Tem um monte de gente aí que precisa desse conteúdo e me ajuda, faz parte disso, me ajuda a levar isso aí para mais e mais pessoas, seja jovem, seja adulto, seja mais velho, me ajuda a levar esse conteúdo, faz parte disso também, comenta aqui, me dá um feedback sobre o que você está achando, sobre dúvidas que você tem, sobre novos conteúdos, algum detalhe que ficou faltando, algum erro de repente que eu falei aí e não vi. E bora lá, espero vocês aí, até o próximo vídeo.